Eu quero mudar aqui de câmera um pouquinho, para chegar mais perto do seu coração nesse momento, e convidar você a abrir a palavra de Deus, ou o seu app, sua Bíblia. E eu queria convidar para que juntos nós pudéssemos estudar nesta noite um capítulo do livro de Isaías. Um capítulo muito importante. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Isaías, capítulo 62, propondo neste capítulo uma temática. E qual a temática? Um novo nome de Sião. Um novo nome para o Edson. Um novo nome para o Magela. Um novo nome para o Paulo. Um novo nome para o Jonatas. Um novo nome para o Edil. Nós encontramos uma ação profética de Deus para nós. E olha que palavra rica, Isaías 62, que diz assim: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. Aí eu volto para outra câmera e peço para o pessoal colocar agora também esse texto em tela cheia, e aí nós vamos ter a mesma versão, e aí você acompanhe com a minha voz, mas olhando o texto aí no seu visor. Isaías 62, agora o verso 2. Isaías 62, agora a partir do verso 2, que diz assim: as nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Olha o versículo 3. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia e nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre e não descansem, nem deem a eles descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor. E os que recolhem as uvas beberão vinho nos átrios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem um caminho para o povo, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras: digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Amém. Que texto maravilhoso, né?
Eu falei isso agora há pouco sobre a expressão do Salmo, mas também esse texto de Isaías é riquíssimo. E como é maravilhoso essa palavra do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Irmãos, isso é tremendo. Mas para chegar mais pertinho de você nesse momento, eu quero dizer para você, os 2 primeiros versículos chamam a atenção para aquilo que envolve a temática dessa noite, que é a temática deste texto de Isaías 62. O texto, volto a ler aqui, não precisa da projeção: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. O que nós encontramos é a proposta de um novo nome, de uma nova realidade, de um momento completamente diferente deste que estamos vivendo. Esse texto, apesar de 8 séculos antes de Cristo, é extremamente atual. Parece que ele até foi escrito por um tempo como este, para uma realidade como essa. Parece que sai da forma ontem, ou da designação da voz direta de Deus, revelando a todos nós que nós teremos um novo nome. A nossa terra será vivida numa perspectiva completamente nova. As nossas relações e interrelações será completamente diferente. Há um momento complicado que vivemos, e o momento complicado que vivemos é semelhante ao momento complicado que o povo vivia naquela época. E esse momento complicado era um momento sem esperança, era um momento em que o povo olhava e não podia ver o bom acontecer, o melhor se tornar algo concreto. Eles olhavam, se entreolhavam e ficavam perdidos, eles estavam arrasados. Havia para todos os lados uma linha destrutiva, ali estava um olhar que não era de esperança, ali estava um domínio de povos inimigos que se aproveitariam de tudo que eles, ao longo das suas vidas, conseguiram, na dependência de Deus, produzir, construir. Os seus cereais, os seus vinhos seriam tomados. Eles teriam que trabalhar, mas não poderiam usufruir daquilo que tinham. Os tributos e tudo o que tinham seria dado a outras pessoas, os seus inimigos se beneficiariam. Assim como o nosso inimigo hoje, o Covid-19, tem tomado a nossa alegria, tem tomado o nosso esforço, tem tomado as nossas lágrimas, tem feito desses dias de dor, de sofrimento, de angústia, um momento tão duro, tão cruel para o nosso coração. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o peso que havia naquela ocasião. E o profeta olhando e dizendo: não vai ser só isso que vocês estão vendo. Essa realidade que vocês estão passando, ela vai ser diferente. Vai haver um novo tempo. Vai haver uma nova concepção. E tudo que vocês hoje veem como sendo alcançado, e tudo que vocês passarão ainda num tempo à frente e enfrentarão, saibam vocês que isso passará. E será dado um novo nome. E o novo nome, no tempo que teremos, não será uma nova pandemia, mas vai ser um tempo de alegria. Mesmo que rime, são ações diferentes. A pandemia, ela corrói, ela destrói, ela afeta a nossa estrutura de vida, de história, e derrete como um fogo a mais de 500 graus a formalização daquilo que sonhamos, daquilo que planejamos para poder viver dentro de uma realidade
a curto e médio prazo. Mas aí vem a alegria que se torna a referência de Deus como a nossa força, que se torna presente não apenas a um dado pequeno momento de um intervalo, mas como um ato contínuo de Deus sobre a nossa vida. E isso não apenas trará um novo significado para nós, mas nos fará viver realidades novas. Você sabia que na Bíblia algumas pessoas tiveram seus nomes mudados? No Antigo Testamento, nós temos Abrão se tornando Abraão, Sarai se tornando Sara, porque havia uma ação de Deus, do que eles viviam e do que eles passariam a viver na dependência de Deus, com a graça de Deus, com o presente de Deus, com não só uma gravidez presente, e eu não sei se eu posso dizer, estou sabendo que tem um casal da igreja que está grávido de novo, e eles tiveram há pouco tempo atrás uma perda, mas Deus está dando novamente a vitalidade, e uma gravidez já está aí presente. Se me permitirem, domingo que vem eu anuncio essa gravidez nova na igreja. É o terceiro chegando, e nós louvamos a Deus por isso. Mas da mesma forma, irmãos, que Deus mudou o nome de Sarai, de Abrão, para novos nomes, porque havia um novo propósito na vida deles, nós conseguimos também olhar na Bíblia e ver que havia um nome chamado Jacó, usurpador, e que a partir de uma experiência com Deus, Deus muda o seu nome, porque muda a sua história, e ele diz, você não vai ser mais usurpador, você vai ser um príncipe, e dá a ele não mais o nome de Jacó, mas o nome de Israel, e é exatamente esse nome que passa a ser o nome de todo o povo de Deus, o povo de Israel. Mas nós também olhamos na Bíblia e vemos a história de uma mulher, chamada Noemi, que diante de um momento difícil que ela passa na terra dos Moabitas, ela retorna para ali Belém, e ela volta de forma dura, amarga. Ela saiu com seu esposo, seus 2 filhos, para Moabe, com a expectativa de poder vencer a crise que aquele povo vivia, e ela volta ali para Israel, ela volta ali para Belém, e ela diz, não me chame mais de Noemi, porque a partir do que eu vivi, meu nome daqui para frente tem que ser Mara, amarga. E sabe, nós conseguimos ver no Novo Testamento a mudança de um nome, de Saulo para Paulo, de um perseguidor para um perseguido. E nessa realidade nós podemos ver que a história, ela não para nesse contexto apenas de mudanças desses nomes, mas ela vai além, porque me alcança e alcança você também, naquilo que nós éramos e do que passamos a ser na dependência de Deus, o que fazíamos e o que passamos a fazer, procurando compreender e aplicar a vontade de Deus. Sabe, nós éramos pessoas sem esperança, e hoje o nosso coração é esperançoso. Nós éramos pessoas áridas, frágeis, e hoje nós somos férteis. Nós somos pessoas fortes. Nós éramos pessoas que não levávamos desaforo para casa, e hoje nós aprendemos a virar a segunda face, o outro lado. Nós éramos pessoas que não aceitávamos os nossos inimigos, e hoje nós oramos e amamos os nossos inimigos. Nós hoje somos desafiados a um tempo novo, completamente diferente, porque o Senhor tem nos dado, nos projetado este novo tempo e essa nova realidade. No início desse culto, vocês perceberam que havia um corte aqui na minha cabeça. Nós fizemos isso de propósito nisso. Sabe por quê? Para que você entendesse naquele momento que nem sempre nós somos perfeitos e estamos dentro de uma realidade perfeita. Mas com o passar do tempo deste culto, você percebeu que o enquadramento se estabeleceu.
Agora você consegue ver um pouco mais na minha cabeça, não é? Sabe por quê? Porque agora você consegue entender nessa alegoria que antes você não conseguia se ver completamente. Você não conseguia ver o todo da tela da sua vida. Você só conseguia ver a parte disso. E sabe por quê? Porque você via com seus próprios olhos. Mas depois da intervenção de Deus, a gente vê mais do que a gente via. A gente vê um enquadramento perfeito das circunstâncias da nossa história. E isso é maravilhoso demais. Não é um passo a mais para frente, ou um passo a mais para trás, para ficar melhor na fita, como alguns poderiam dizer. Mas é um joelho dobrado. É uma vida consagrada. É um processo de entrega que vai fazer o enquadramento para que possamos nos ver totalmente e entender os momentos na melhor perspectiva da nossa história. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, esse texto é um texto profético para aquilo que ainda vamos viver, para aquilo que ainda teremos à frente, esse novo nome, essa nova realidade, essa nova história, marcará não apenas a nós mesmos, mas a tantos outros que estiverem ao nosso lado, que estiverem ao nosso futuro, nesse tempo de pandemia e após esse tempo de pandemia, nós encontraremos um novo sentido, não do normal apenas, mas de muitas coisas que ao longo de muito tempo nós não sabíamos, nós não imaginávamos, nós não tínhamos a consciência, mas que a partir de agora isso faz parte do todo da nossa vida, do todo da nossa história. E aí nós temos não apenas a contemplação pandêmica, a destruição e, diríamos, o domínio dos nossos inimigos sobre nós, mas nós teremos, meus irmãos, a alegria de poder usufruir do projeto de Deus, da grandeza de Deus, esperançosamente. Hoje, nós vemos a tristeza presente. Não dá, de fato, para nos alegrar. Não dá, de fato, para poder encher o nosso coração de alegria, sabendo que tantas pessoas estão perdendo vidas, tantas pessoas estão perdendo empregos, tantas pessoas estão vivendo momentos complicados. E eu recebi um vídeo do Gabriel, essa semana, que me fez um desafio, sabe? Eu, bem recentemente, vou completar aí mais um ano de vida. Estou passando dos 40. E a grande questão é que esse momento não é um momento de poder se alegrar de forma plena com todas as coisas que estamos vivendo. E aí eu pus no meu coração, eu vou dar 10 cestas básicas designadas para o instituto aqui da nossa igreja, para poder abençoar irmãos nossos da igreja e da comunidade. Não que todos vocês que sejam aniversariantes no mês de abril, mas sabemos que os aniversariantes do mês de abril são mais sensíveis, inteligentes, são pessoas mais simpáticas. Tudo bem? Mas fora brincadeira, esse tempo é um tempo que a gente precisa dividir a nossa alegria com aqueles que estão vivendo as suas dores, que estão vivendo os seus limites, que estão amargando os seus prejuízos, que estão enfrentando circunstâncias limitadoras dentro da sua casa. Irmãos, esse é um tempo da gente também chorar com os que choram. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos levar as pessoas que esse tempo de pandemia vai passar e de que nós teremos um novo tempo na história, nós teremos um novo tempo sobre as circunstâncias que estão à frente. Sabe por quê? Porque o ângulo da nossa vivência, ele vai sendo transformado pelo poder de Deus em nós.
E é isso que está contido na palavra de Deus. Hoje nós vemos dias difíceis, nós contemplamos realidades complicadas, mas Deus mudará, entre aspas, a expressão bíblica, a nossa sorte. Deus mudará a nossa realidade, porque Deus trará dignidade sobre nós, Deus renovará as nossas forças, Deus nos curará, Deus manifestará sobre nós amor, e nós viveremos cheios dessas qualidades, e nós dividiremos a outras pessoas em carência todas essas coisas. Deus vai te dar um novo nome, e nesse novo nome não está traçado algo simplesmente de registro, um nome a que todos possam dizer fulano, beltrano, ciclana, mas Deus vai te dar a condição de formatar um novo nome, porque você vai constituir o que é normal, o que um jovem precisa na sequência da sua família, se casar. O texto fala nisso, os seus filhos se casarão, vai dar sequência à sua vida, à sua história, e eles não se casarão simplesmente numa referência entre um homem e uma mulher, se casarão formando a sua família, mas eles também seguirão a mesma linha de fé, viverão a mesma proposta de esperança, terão o mesmo alcance da graça de Deus. E sabe, a promessa de Deus, ela não está contida apenas nessa proposta, na sequência desse novo normal, daquilo que está presente sobre aqui, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas a proposta de Deus é para toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, acredite nisso. Esse tempo de pandemia passará, e o novo nome será o tempo da alegria, o tempo da paz, o tempo da esperança, o tempo da cura, o tempo da vida, o tempo da celebração. Sabe por quê? Porque é Deus quem estará mudando de forma plena o que está à nossa frente. O texto diz que Deus já está lá, acredite, Deus já está neste tempo novo, nesta proposta de um novo nome para aquilo que nos circula, e eu creio nisso. Você também crê? Você também crê que nós viveremos esse novo nome, viveremos essa nova realidade, porque Deus trará sobre nós o seu poder? Porque dentro desse alinhamento de vida, de história, de comprometimento a tudo que temos e somos, eu e você precisamos viver pela fé. Fé não apenas pela palavra que foi estabelecida no 8º século para o povo de Israel, e que nós vemos ser cumprida, mas fé sobre aquilo que está neste século 21, e se estenderá sobre o século 22 e tudo mais. Do ano 2021 para o ano 2022 e muito mais. Sobre essas circunstâncias que estão presentes nesse tempo de pandemia e depois da pós-pandemia, no tempo de alegria. Deus poderá fazer e fará muito mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesta noite, acredite, o Senhor tem sempre o melhor para aquilo que nós vamos viver. Nós caminhamos para esse melhor. Você acredita nisso? Se você acredita, divide isso. Comece a falar para as pessoas que estão à sua volta, comece a falar para as pessoas que só sabem hoje colocar palavras negativas, olhares complicados, de viver o choro, de perder completamente a sua força. Diga, esse tempo vai passar, porque Deus tem a promessa de um novo tempo, de um novo nome para a fase que vamos viver. E o novo nome será alegria, diferente dessa tristeza, dessa amargura, dessa angústia que nos atrapalha, que nos ofende, que nos denigre, que nos enfeia. Nós seremos mais bonitos, nós viveremos uma realidade maior, porque Deus já tem preparado para nós, e a sua promessa já tem se cumprido, e continuará sendo firme
sobre o nosso futuro. Posso ouvir um amém aí de vocês? Que Deus abençoe a sua vida, a sua história. E eu queria orar fechando essa palavra. Senhor, muito obrigado por esta palavra ao nosso coração, neste tempo de pandemia, mas olhando para além deste tempo, para um novo tempo, que o Senhor dá um novo nome, alegria. Desse tempo de tristeza, de angústia, ao tempo não só da alegria, mas o tempo da paz. Desse tempo de choro, para um tempo em que haverá celebração. Deste tempo em que a gente reconhece o valor com gratidão pelos anos de vida, pelas vitórias do Senhor, pela grandeza do Senhor, mas também sentimos a sensibilidade de dividir com o nosso próximo um pouco do que temos. E o que nós temos, Senhor, na verdade, não é nosso, é do Senhor, antes de nós e depois de nós. Por isso, a nossa vida, ela deve ser consagrada continuamente ao Senhor, e queremos fazer isso neste momento. E por isso nós queremos também dizer que cremos, temos fé, temos a certeza de que essa pandemia vai passar e nós vamos vencer com a graça do Senhor. E o Senhor fará o melhor que nós podemos ter na nossa vida e na nossa história. Que assim seja, Pai. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.